Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10, diz a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiam a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor nos deixou e pela oportunidade de lermos esta manhã, ouvirmos a Tua voz, e o que queremos não é apenas ler, mas entender e aplicar em nossa vida o conhecimento que o Senhor, através do Espírito Santo, nos dará, para que esta manhã seja completa, que isso aconteça, que nós saiamos daqui edificados pela Tua palavra, tocados, transformados por ela e prontos para colocá-la em prática na nossa vida e na nossa casa. É o que eu te peço, ó Deus, clamando também pela unção, pelo poder do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar de acordo com a Tua vontade. E nesta unção as barreiras sejam quebradas e todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, a gente conhece bastante essa passagem bíblica falando sobre Zaqueu, a maneira meio peculiar como isso aconteceu. Um homem de baixa estatura sobe numa árvore para ver Jesus. Nós sabemos muito bem a respeito dessa história. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus foi à casa de Zaqueu. E quando termina a história, ele diz que hoje houve salvação nesta casa. Então, a passagem não se tratava apenas de Zaqueu. Aquilo tudo que estava acontecendo não se tratava apenas de um homem, mas de uma casa. E quando a gente fala de casa, a gente fala de família. Concorda, irmão? Jesus está aqui abençoando uma família. Nós aqui somos muitas famílias reunidas na igreja. Concorda comigo? Nós também queremos ser abençoados em nossas casas. Queremos ter a nossa família na presença de Deus. É verdade isso para você? Esse é um desejo do seu coração. E esse também é um desejo de Deus. Porque a família, ela é um plano de Deus. Ela é um projeto de Deus. Ela não foi inventada pelo homem, nem por uma necessidade natural do homem, mas sim um projeto de Deus desde a criação. Mostrando isso para você rapidamente na Bíblia, lá em Gênesis, onde Deus criou todas as coisas, no capítulo número 2, no versículo 18, você vê que isto é uma ideia de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, a ideia parte de Deus. A necessidade do homem é vista por Deus. Não diz a Bíblia que foi Adão que, cansado de estar sozinho, pediu a Deus uma mulher, mas sim que Deus viu a sua necessidade e programou esta primeira família. No versículo 24 do mesmo capítulo diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Propósito de Deus, a união perfeita de homem e mulher, tornando 2 em um apenas, uma união inquebrável, indissolúvel, mais profunda do que qualquer outra, uma transformação de 2 em 1, tudo isso um projeto de Deus. Então, entendendo a maneira como Deus criou todas as coisas, a gente precisa valorizar isso que o Senhor programou para nós. Ainda em Gênesis, no capítulo 1,
no versículo número 31, a Bíblia diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A família foi feita por Deus, então é muito bom ter uma família. É muito bom ter uma família. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. E nós só cuidamos bem daquilo que damos valor. Quanto mais valor atribuímos a determinada coisa, mais cuidado temos com ela. Quando você tem uma coisa muito cara em casa, normalmente você fica, olha, cuidado com isso aí, porque isso aí custou muito caro. Irmãos, não há nada mais caro do que a nossa família. Custou muito, Deus deu a nós. E isso precisa ser cuidado por cada um de nós. E eu creio que o propósito de Deus para a família é a felicidade dos seus integrantes. Tudo que Deus fez é muito bom. Então Deus não criou a família nem o casamento para que a gente seja infeliz nessa área, para que a gente passe por lutas nessa área. O propósito de Deus é que a sua família seja uma bênção, que o seu casamento seja uma bênção. Essa é a vontade de Deus. Mas porque muitas vezes essa vontade não se cumpre? Não é por causa de Deus, porque a vontade de Deus, diz a Bíblia também, é que todo homem seja salvo. E eu te pergunto, todos os homens são salvos? Não. É uma vontade de Deus que não se realiza, porque está condicionada a uma escolha que Deus deu ao homem, a escolha livre de decidir o que fazer da sua vida. Deus quer salvar, mas o homem não quer ser salvo, por isso é condenado. Deus quer que a família seja uma bênção, mas o homem e a mulher não querem colaborar com esse propósito. E aí o casamento não dá certo e a família não é feliz. Então o culpado certamente não é Deus. E muitas pessoas são infelizes dentro de suas próprias casas. São infelizes dentro da sua própria família, porque na maioria dos casos em que isso acontece, estão ignorando princípios de Deus, vontade de Deus em relação às suas vidas e às suas famílias. E acabam vivendo a vida familiar de acordo com os seus próprios conceitos, de acordo com aquilo que acham que deve ser. As pessoas hoje têm muito a tendência de viver pela sua mente, pelo seu pensamento. Por que muita gente não é salva? Porque dizem assim, não, eu creio em Deus, mas eu creio à minha maneira. Só que a Bíblia que eu leio diz assim, se você crê de acordo com o que dizem as Escrituras, aí sim você está crendo corretamente. A questão não é de crer ou não crer, mas é crer da maneira de Deus. E as pessoas dizem, eu creio, mas eu creio da minha maneira. Ah, eu sei muito bem como viver com a minha casa, eu sei muito bem como cuidar do meu casamento. A maioria dos casamentos que terminam porque as pessoas não pedem ajuda. Porque são orgulhosas e dizem assim, não, eu sei cuidar dos meus problemas. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Eu não quero ouvir nenhum pastor, como se o pastor fosse dar palpite na sua vida. O pastor vai te apresentar a palavra de Deus, como eu apresento aqui no púlpito. E vou mostrar para você os princípios. Quer seguir é problema seu, não quer também é problema seu. Mas não estou aqui para me meter na vida de ninguém, mas para mostrar os princípios. Então Deus quer abençoar, Deus quer que você seja feliz, Deus quer salvar. Mas eu digo, não, tem que ser a minha maneira, tem que ser do meu jeito, eu não quero palpite, não quero ninguém se intrometendo. E é por isso que muita gente tem infelicidade nesse lado tão importante, mais importante da vida, a família, o casamento. Então eu preciso aprender a viver debaixo dos conceitos de Deus e não dos meus conceitos. E pessoas que não querem ouvir Deus, acabam ouvindo psicólogos, acabam ouvindo terapeutas, acabam lendo a respeito do seu casamento nas revistinhas aí que tem por aí, né? Eu não vou dizer o nome, senão todos os nomes que eu lembro são antigos. Revista Amiga, existe ainda? Não, acabou, né? Fatos e Fotos, existe? Não, acabou. Então, não vou arriscar. Mas você sabe as revistas que eu estou falando aí, né? São essas que trazem gente lá dando conselhos, né, sobre casamento, que não entendem nada de Deus nem da Bíblia. E aí as pessoas querem viver de acordo com estes conceitos. E é por isso que muitos casamentos fracassam. Então eu preciso olhar para a Bíblia e tentar encontrar o caminho da felicidade.
O caminho da felicidade não está em outro lugar a não ser na palavra de Deus, irmãos. A não ser naquilo que Deus programou para mim. Não é bom que eu viva só, Deus programou. Deus programou para você uma família, Deus programou para você um casamento feliz e abençoado. E eu preciso achar esse caminho na palavra. Eu preciso deixar de ser teimoso. Eu preciso deixar de querer fazer as coisas do meu jeito, ser orgulhoso, vaidoso. Não quero ninguém, não quero palpite, não quero isso, não quero aquilo. E aí acaba morrendo sozinho. E acaba o casamento terminando e a família se desfazendo, quando seria tão mais fácil olhar para Deus, buscar orientação, reconhecer a pequenez, reconhecer a incapacidade e buscar essa capacidade na palavra de Deus. E a gente chega a esse texto aqui e vê que no final da história, no versículo 9, diz assim a Bíblia: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Houve salvação na casa de Zaqueu. E talvez algumas pessoas imaginem que não há mais salvação para a sua casa, não há mais salvação para o seu casamento. Existem situações tão ruins que realmente fica difícil a gente achar uma solução, uma saída. Existem casamentos e famílias tão destruídas, tão complicadas, que talvez leve alguém a dizer: isso aí é um caso sem jeito. Não tem salvação para esse casamento. Talvez quem olhasse para a vida de Zaqueu dissesse a mesma coisa: esse cara aí não tem salvação. Esse cara aí não tem jeito, ele é ruim, ele é ladrão, ele engana os outros, ele passa todo mundo para trás, ele é um cara que não presta, a índole dele é ruim. Ele deve ter ouvido isso de muita gente, tanto que quando Jesus manifestou o desejo de ir na casa dele, todo mundo criticou. Como é que pode Jesus ir para a casa de um cara desse tipo? Era tipo do cara que não tinha jeito. É como alguém dizer: o meu casamento não tem jeito, minha família não tem jeito. Eu acho que Jesus nem teria coragem de entrar lá em casa, porque lá em casa é só palavrão, é só um monte de coisa, o pau quebra. Jesus não teria nem coragem de ir lá. Você acha isso? Jesus entrou na casa de Zaqueu. E ele pode entrar na casa de qualquer pessoa que abra suas portas para ele. Então, se houve salvação na vida de Zaqueu, pode haver salvação na sua vida, no seu casamento, na sua família. Há possibilidade ainda de salvação, irmãos. Porque tem gente viva ali. Só não tem jeito para a morte, queridos. Depois que morre é que não dá mais para consertar nada. Mas enquanto está vivo, dá para consertar muita coisa. Mas o que é que trouxe salvação à casa de Zaqueu? Houve aqui uma sequência de atitudes. E o que falta muitas vezes na casa da gente é atitude. O que falta muitas vezes no casamento que vai mal é atitude. E um fica dizendo para o outro: eu não vou fazer, se ela não fizer eu não faço, se ele não fizer eu não faço. Alguém tem que tomar uma atitude, ao invés de ficar um culpando o outro e deixando a coisa só aumentar. Alguém precisa fazer alguma coisa. Na casa de Zaqueu houve salvação porque ele resolveu fazer alguma coisa. Ele tinha essa má fama, era desconsiderado por todo mundo, era safado mesmo, ele sabia que era, mas ele, certo dia, tomou uma atitude. O que falta é atitude. Deus quer agir, mas falta atitude. Às vezes a pessoa pede um milagre, querendo uma intervenção de Deus, mas eu não quero fazer nada para que isso aconteça. Eu quero que Deus entre na minha casa, mas eu não abro a porta para ele entrar. Eu quero que Deus entre na minha vida, mas eu não abro o meu coração. Eu fico fechado naquilo que eu creio, nas minhas manias. Então não vai funcionar. Não foi assim que aconteceu na casa de Zaqueu. Jesus não invadiu a casa de Zaqueu. Ele tomou uma atitude. Quem iniciou tudo isso foi Zaqueu. O versículo 6 diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Depois que ele subiu na árvore, a atitude dele foi ver Jesus. Jesus o viu, falou com ele. Qual a atitude primeira de Zaqueu? Desceu da árvore, depressa, correndo. Desceu a toda pressa. E o que ele fez? Recebeu Jesus de que maneira? Com alegria. A gente recebe Jesus com alegria, irmãos.
Jesus entra na tua casa, você o recebe com alegria. Você quer Jesus em casa, você tem que ter alegria para recebê-lo. Zaqueu nos dá aqui uma lição de receber Jesus com essa alegria, com essa pressa que é necessária. Tem pressa, irmão, porque tem casamento aí que está quase acabando. Tem família sendo quase destruída. E não tem tempo mais para brincar. É tempo de pressa. Tenha pressa em salvar a sua casa, seu casamento. Tenha pressa em receber Jesus com alegria. Foi assim que Zaqueu fez, o recebe com toda alegria. Quer ser feliz? Recebe Jesus na tua casa. Recebe com essa pressa, com esse senso de urgência, com essa alegria. Hoje a gente vê tanta família sem Deus, sociedade sem Deus. Tudo aqui no mundo está acontecendo e as pessoas estão recusando a intervenção de Deus. Há casas em que há lugar para tudo, menos para Deus. Há famílias sendo destruídas em casas abastadas, casas em que não falta nada, casas em que podem comer o que quer, podem ter o que quer, podem fazer o que quiserem, mas não tem lugar para Deus. Então não é dinheiro que salva um casamento. Dinheiro às vezes destrói um casamento, né? Porque a promessa que a pessoa fez, né, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza é esquecida. Mas dinheiro não salva um casamento. O que salva um casamento é Jesus, é a presença de Deus. Pode ter tudo em casa, mas se não tiver Jesus não tem nada. Pode não faltar nada, mas se faltar Jesus, falta tudo. E veja outra coisa que eu aprendo com Zaqueu, versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, enquanto recebeu Jesus em sua casa, com alegria, com pressa, num determinado momento lá do almoço, do jantar, sei lá, ele levanta e toma uma resolução. Essas resoluções é o que estão faltando na nossa vida. Resolução é algo firme, algo determinante, algo definitivo. As pessoas às vezes têm propósitos, têm ideias, têm sonhos, têm planos, mas não saem do papel, não saem da fantasia. Eu sonho com um casamento feliz. Eu sonho que o meu marido seja igual ao marido daquela irmã. Eu sonho que a minha esposa seja igual à esposa daquele irmão. E eu tenho um plano, mas não sai para uma realização. A realização só acontece quando há uma resolução firme. Não é de promessa, mas é de ação. A gente precisa de resoluções na vida. Eu resolvo mudar a minha vida. Eu resolvo me transformar. Deus quer que eu me transforme, Ele vai me ajudar, mas a decisão é minha, é o livre-arbítrio. Eu resolvo mudar. Eu resolvo deixar de ser um cara chato. Eu resolvo deixar de ser uma mulher rabugenta. Eu resolvo. Só eu e você. Você tem que resolver. Entende isso? Zaqueu resolveu naquele dia. Jesus não pediu nada dele. Jesus entrou na sua casa e começou a comer com ele, sem tocar no assunto das falcatruas dele, sem tocar no assunto da má fama dele na cidade, da desonestidade, da corrupção. Jesus está lá só comendo. Mas aquela presença o impactou de forma tão profunda que gerou uma resolução. Irmão, se a presença de Jesus não impactar a gente, aí não há realmente conversão, não há realmente um trabalho de Deus na nossa vida. Eu estou com Deus, mas isso não muda nada na minha vida? Isso é só um discurso vazio. Porque quem está com Jesus muda. Minha mulher não muda. Se ela estiver com Jesus, ela muda. Meu marido não muda. Se ele estiver com Jesus, ele muda. Quem está na presença de Jesus muda, a não ser que o ignore. Aí pode ignorar. Ele entrou lá, deu um passeio, foi embora, acabou a janta e foi embora.
Não, Zaqueu, impactado com aquela presença, levanta-se no meio da refeição e diz: eu hoje, sem que Jesus me peça nada, resolvo restituir tudo aquilo que eu fiz de errado. Primeiro eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho, e se eu roubei alguém eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, faliu Zaqueu naquele dia. Financeiramente acabou. Metade deu para o pobre, e o tanto de gente que ele roubou pagou 4 vezes mais. Acabou o dia, teve que pedir dinheiro emprestado para pagar os outros. Mas foi uma resolução de uma mudança completa. Irmãos, há certas coisas que são tão ruins, certas casas estão tão contaminadas, certos casamentos, como eu disse, parece não tem salvação, mas tem, com uma resolução de mudança. É resolução de mudança. Eu não sei como vou fazer. Zaqueu não pensou bem, eu acho. Quando ele falou essas palavras, ele não pensou bem. Metade, a outra metade eu vou pagar 4 vezes mais, eu roubei tanto. Ele não pensou bem, não fez as contas direito. Mas ele resolveu. E é isso que é abençoado por Deus, essa resolução. Não é uma coisa técnica, matemática, mas é uma determinação de vontade. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu resolvo mudar. Eu resolvo não ser mais essa porcaria de marido. Eu resolvo não ser mais essa porcaria de esposa. Eu resolvo hoje ser uma pessoa diferente. Eu resolvo hoje apagar a minha má fama. Eu resolvo hoje consertar os meus erros. As coisas erradas que eu já fiz na minha casa. As coisas erradas que eu já fiz na minha família, com a minha esposa, com o meu cônjuge, com os meus filhos. Eu resolvo hoje consertar isso. Ele resolveu, e por isso ele pôde transformar a sua casa. Mas a pergunta para a reflexão: o que a gente tem resolvido? Quais são os propósitos que você tem para a sua família? Eu tenho propósitos, eu tenho sonhos. Eu sonho com um dia um casamento feliz. Eu sonho um dia passear com a minha esposa de mão dada. Por que você sonha e não faz? Hein? Eu sonho um dia chegar em casa e dormir quieto, em paz. Por que você não trabalha para isso? Por que você não toma uma resolução? Fica apenas no sonho. Não, agora é o dia da resolução, é o dia da mudança. É o propósito firme, que é inabalável. Eu não descanso enquanto eu não fizer isso. Eu quero mudar, eu quero transformação. Deus está na minha casa, Ele vai me ajudar. Eu abri meu coração para Ele, Ele estará comigo, Ele me fortalecerá para que eu faça o que eu preciso fazer. Foi assim a solução e a resolução de Josué, naquele famoso texto lá em Josué 24, 14 e 15. Vamos ler lá? Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma resolução firme, com propósito, uma iniciativa de um homem de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fez um propósito, mas foi firme em realizar essa escolha. Ele diz: escolhe hoje a quem você vai servir. Por isso eu creio no livre-arbítrio. Deus nos deu escolhas. E muitos dos nossos fracassos são devido a escolhas erradas que fizemos. Escolhemos viver da maneira errada. Escolhemos ignorar os princípios da Bíblia. Estamos colhendo aquilo que plantamos, como vimos aqui domingo passado. Colhemos o que plantamos, porque escolhemos errados. E a escolha é livre para qualquer um de nós. E outra coisa importante, voltando a Zaqueu na sua atitude, aí do versículo 8, é que ele resolveu dar. Veja, a primeira resolução dele foi dar.
dar aos pobres metade daquilo que eu tenho. Foi a primeira resolução dele. Abrir mão dos meus bens. Foi isso que ele fez. Essa atitude, ela tem algo para ensinar. Não está falando apenas do aspecto financeiro, mas do aspecto do coração. Um homem rico, desonesto como Zaqueu, certamente tinha muito apego às coisas materiais. Tem ou não tem? Quanto mais a pessoa tem, mais ela se apega às coisas materiais, mais ela tem dificuldade de deixar algumas coisas. Ao fazer isso, Zaqueu mostra para nós uma coisa muito importante, queridos. A determinação de abrir mão de um egoísmo que o trazia preso àqueles bens. Ele era cada vez mais desonesto para acumular mais ainda. Quanto mais desonesto ele fosse, mais ele acumularia. E mais ele fica ali fascinado com os seus bens. Você lembra do tio Patinhas? Que tinha um cofre que ele tomava banho no meio das moedas? Alguns velhos lembram disso aqui? Os de novos já nem conhecem mais o tio Patinhas, né? Mas por quê? Era apaixonado pelo que tinha. Ao resolver dar, ele abriu mão de um egoísmo. O que o Sovina tem? É egoísmo, ele quer tudo para ele. Ao abrir mão, ele abriu mão de egoísmo. E veja, irmão, solução para a casa da gente, às vezes, está nisso. O egoísmo tem sido um grande inimigo dentro da família. Cada um por si, dizem alguns, e Deus por todos. Lê do engano. Quando há cada um por si, Deus não está para ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus está onde houverem 2 ou 3 reunidos. Reunidos. Aí Deus está. Deus habita na união, Salmo 133. É na comunhão que o Senhor derrama a sua bênção. Onde há individualismo, onde há egoísmo, Deus não habita. Maridos e mulheres hoje não se dão bem porque competem entre si para ver quem ganha mais, para ver quem é mais inteligente, quem tem mais formação. A um humilha o outro, que eu sou formado, você não é. Isso é egoísmo. Não há como Deus abençoar um pensamento desse. Não há como Deus abençoar quando um se considera maior do que o outro. É preciso descer do pedestal para acabar de vez com o egoísmo dentro da família. Porque o egoísmo só faz separar as pessoas. Aonde há um egoísta, há separação. Porque isso faz a pessoa querer ser feliz, centrada em si mesma. E todo aquele que é centrado em si mesmo nunca será feliz. Simplesmente vai experimentar infelicidade toda a sua vida. A família só pode ser feliz com doação. Esse princípio da doação. Quando o marido se doa à mulher, quando a mulher se doa ao marido, quando os pais se doam aos filhos e os filhos se doam aos pais. Doação é um princípio da felicidade no lar. Doação, não reter, mas doar. Abrir o coração e doar é um princípio da felicidade no lar. Jesus nos ensinou, a melhor coisa é dar que receber. Veja, é um princípio de Deus. E começa na família. Na família é o lugar onde nós começamos a aplicar todos os princípios que aprendemos na Bíblia. Se aprendemos coisas na Bíblia e não aplicamos na família, nós somos hipócritas, irmãos, porque a nossa primeira responsabilidade é dentro de casa. Quem nós somos dentro de casa determina todo o resto. Se é um lugar onde eu tenho que investir, tudo que eu sei é dentro de casa, não é no trabalho, não é na igreja. Não adianta você ser uma bênção na igreja, um capeta em casa. Está entendendo? Existe isso? Existe. Existe. Hoje tinha um testemunho no Facebook aí rolando, uma mulher que apanhava do marido e batia, arrebentava ela toda, e na igreja era bem quisto por todo mundo, era diácono, era isso, era aquilo outro. Como é que pode? Pode, porque o primeiro lugar para praticar a fé é em casa. O primeiro lugar para praticar a Bíblia é dentro de casa. Entendeu isso? E a Bíblia recomenda doação. E o primeiro lugar para você se dar é dentro de casa. Aquela pessoa que merece que você se dê a ela é o seu cônjuge.
porque vocês se tornaram uma só carne, segundo o princípio e a vontade de Deus. A casa, para ser feliz, ela precisa ter doação. É muito comum aquele ditado que a gente diz: a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer alguém feliz. Deus te deu alguém para que você se dê a esse alguém e o faça feliz. Se cada um fizer isso, ambos serão felizes. Ninguém dá mais do que o outro. Ambos têm que dar na mesma proporção. Tem que dar tudo. Por que ninguém dá mais? Porque tem que dar tudo. Quando todo mundo dá tudo, ninguém deu mais do que ninguém. O marido dá tudo pela esposa, a esposa dá tudo pelo marido. É assim que funciona. E o que eu dou? Dinheiro? A gente diz, às vezes, alguns homens: não, eu dou dinheiro. Eu dou dinheiro, então está tudo bem. Nós ouvimos ontem aqui um testemunho no curso. Ele dava dinheiro, ele era provedor e achava que tudo estava bem. O seu casamento acabou. Não é dando dinheiro. Eu estou falando de dar as coisas tudo que fazem parte da nossa vida. Tempo, atenção, carinho, elogio, vida. Jesus deu a sua vida por nós. Não foi isso que ele fez? E é isso que ele nos convida a fazer. Zaqueu, lá no verso 8, consertou os erros da sua vida. Se eu roubei, se eu enganei, eu vou restituir. Ele consertou erros. Há uma diferença entre admitir erros e determinar consertá-los. Às vezes a família também tem dificuldade porque as pessoas se apressam em admitir. Eu confesso, eu errei. Tá, mas e daí? Tá, errou, muito bonito. Pô, palma para você, conversou. Mas mudou? Não, continua a mesma porcaria. Aí confessa de novo, errei de novo. Maravilha. Zaqueu não confessou que errou. Está implícito nas suas palavras o reconhecimento de que defraudou pessoas e que vai dar 4 vezes mais do que ele roubou. Aí está a reparação do erro. Então não adianta confessar que está errado. Se você admite que está errado, você está em dívida. E a dívida requer pagamento. O erro requer reparação. Há coisas que são irreparáveis, né? Mas há outras que precisam ser reparadas. Se eu errei, eu preciso resolver a situação. Se eu roubei, eu preciso devolver. Aquilo que você roubou do seu cônjuge, você precisa dar de volta para ele. Os dias de paz que você tirou, não adianta dizer eu admito, mas agora você tem que trabalhar para consertar. Agora você tem que trabalhar para compensar. Sim, precisa compensar. A gente, não, mas a perdão é assim, a gente perdoa, já tem que esquecer tudo. Tem que esquecer, sim. Mas você tem a dívida de restituir. Restituir é um princípio bíblico também das coisas que foram roubadas. Não adianta só pedir perdão, precisa restituir. E isso, irmãos, é algo que falta em muitas casas, e é por isso que as pessoas admitem seus erros, mas não os consertam. E as coisas, então, não são resolvidas. É como o lixo jogado para debaixo do tapete. Ninguém está vendo, mas o lixo está lá. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai saculejar aquele tapete e o lixo vai cair para fora. E aí só pode realmente haver o perdão se houver a cura. E a cura vem muitas vezes de atitudes. Não basta pedir perdão, precisa reparação. Há 2 semanas atrás falei sobre isso, quando Deus falava sobre até a questão da fidelidade para com Deus. Se alguém foi infiel para com Deus, tem que restituir com o 5º. Foi na palavra que lemos aqui. A mesmo princípio, a mesma coisa se aplica àquilo que fazemos errado. Não é só pedir perdão e está tudo bem, mas tem que restituir. Se você fez algo de errado com o seu cônjuge, você precisa restituí-lo. Não é só reconhecer, mas precisa de alguma forma recompensá-lo. E esses princípios esquecidos trazem tanto problema à casa de muita gente. E aí no final do texto, nós vemos Jesus dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Aquela atitude de Zaqueu
fez com que a casa fosse transformada. Quando há uma atitude, toda a casa é mudada. A gente às vezes chega num momento que está tudo ruim, casamento está ruim, relacionamento com os filhos está ruim, está tudo ruim. Tome uma atitude e a casa é influenciada. A casa, principalmente o homem, não estou livrando a barra das mulheres não, tá? Por favor, não fiquem animadinhas não. Mas principalmente o homem é aquele que tem que mudar primeiro. O homem é aquele que precisa mudar primeiro. Todo mundo precisa de mudar, mas o homem é primeiro. Porque Deus cobra mais do homem do que da mulher. Nós vimos ontem aqui na formatura, quando vimos o vídeo do Cole, ele diz claramente ali, a gente bota a culpa em Eva, né? A Eva que foi enganada. Mas quando a Bíblia fala do pecado, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem. Não diz que ele entrou no mundo por uma mulher. Porque foi um homem que falhou na administração do seu lar. Então, o primeiro é o homem, depois a mulher. Em todas essas coisas, a ordem de Deus tem que ser cumprida. O homem quer o privilégio de ter uma mulher submissa a ele, mas ele não quer também fazer o seu papel de homem, que é consertar os seus erros, admiti-lo, mudá-lo, repará-lo, consertá-lo, ser um homem de verdade e não um fanfarrão. É isso que está faltando também. Para que a mulher também, seguindo o exemplo do seu marido, conserte os seus erros, admita os seus problemas e traga reparação. Aí a solução para o casamento, a salvação nessa casa. Deus quer salvar a casa, irmãos. Deus não quer salvar só o homem, só a mulher, só um filho ou outro filho. Deus quer salvar a família. Deus criou a família para ser salva. Deus quer salvar a família. Quando Paulo estava lá na prisão, você conhece o episódio em Atos, capítulo 16, e ali houve um milagre de Deus e o carcereiro foi tocado por aquela palavra e Paulo teve a oportunidade de ministrar naquela casa. No versículo 31 do capítulo 16, ele respondeu ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Deus não descansa com a salvação de um só da casa, mas Ele quer salvar a casa toda. Não quer que nenhum dos teus se percam, nenhumzinho, nenhuma esposa, nenhum marido, nenhum filho pode se perder para Deus. Deus tem um compromisso com a família. Assim como Jesus naquele dia, o primeiro versículo diz, passou em Jericó, né? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Ele entrou naquela cidade. Não estava isso programado no calendário de nenhum homem, mas estava programado no calendário de Deus. Ele entrou naquela cidade, ele passou por ali, Zaqueu não perdeu a oportunidade. Jesus hoje está passando por aqui, irmãos, deixando para você essa palavra. Não perca a oportunidade de fazer alguma coisa hoje. Não perca, não sei se tem amanhã para a gente. Não perca a chance de fazer hoje. Zaqueu não deixou para outro dia. Quando Jesus ia passar de novo em Jericó? Não sei. Quando é que Jesus vai passar de novo hoje para te dar uma palavra? Não sei. Então é hoje o dia de sair correndo depressa, subir na árvore e ficar lá. Quando Jesus chamar, desce depressa. Abre a tua casa para Ele, resolve a tua vida. Resolve a tua vida através das suas atitudes. Jesus quis entrar na casa de Zaqueu. O versículo 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus fez esse convite, como aquele que diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Jesus disse, Zaqueu, me convém ir na tua casa. Mas ele espera ele abrir a porta. Ele não vai invadir a casa de Zaqueu. E aí Zaqueu faz o que Jesus disse, desceu depressa, saiu correndo e abriu a porta. Não deu nem tempo de arrumar a casa. Não deu nem tempo de fazer faxina. Jesus entrou do jeito que estava. Assim tem que ser. Não arruma a casa para Jesus entrar, não. Deixa ele entrar bagunçado mesmo. Ele conserta. Amém? Ele arruma. Ele arruma tudo que você quiser, se você colocar diante dele. Zaqueu recebeu com alegria. Receba Jesus com alegria. Amém? Em nome dele. Vamos orar.
Vamos falar com Deus. Eu quero orar essa manhã pelas famílias. Eu quero orar junto com você pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento. Você que está precisando dessa oração, põe tua mão no teu coração. Vamos falar com Deus essa manhã, para que Deus te motive a uma atitude de mudança, a uma resolução definitiva, em que não há mais desculpa a ser dada. Senhor, eu ouvi a tua voz, eu aproveito a oportunidade que o Senhor está passando aqui na minha casa, para te pedir para entrar, para te pedir para mudar, para que eu e minha casa possamos servir ao Senhor. Entra nela, Senhor, habita nela, muda tudo que tem que ser mudado. Eu resolvo hoje mudar, eu resolvo hoje deixar de ser egoísta, eu resolvo hoje pensar nos outros da minha casa, eu resolvo hoje consertar o que tem que consertar e restituir o que precisa ser restituído. Eu resolvo, Senhor. E eu creio que a tua ajuda vai fazer uma mudança na minha casa, na minha família, no meu casamento. Há salvação para aquilo que parece perdido. Não é preciso terminar esse casamento. Não é necessário o divórcio. Não é necessária a destruição, porque o Senhor entra para mudar. O Senhor entra para restaurar todas as coisas. Mas eu também quero restaurar, quero mudar, quero restituir, quero ser transformado. Fala comigo, Senhor. Fala com cada um de nós, meu Deus, para que haja uma mudança completa dentro da nossa casa, entre o casal e entre os filhos e os pais. Eu te peço, abençoa as famílias da igreja, Pai. Guarda-os, Senhor, dá disposição a cada um para mudar, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pai, Senhor, faz um milagre na vida dos teus filhos, Pai. Entra, Senhor, na nossa casa. Muda, Pai. Eu preciso de ti, Senhor.
Peça a Deus, peça ao Senhor, faz no meu lar, Senhor. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz esse milagre, ó Deus. Entra na minha casa, Pai. Entra na minha vida. Mexe, Pai, mexe com tudo. Transforma, Senhor. Cura as feridas, Pai. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado, Jesus. Faz um milagre, Pai. Glória a Deus.